Estamos de volta com o nosso Dois Toques, acertando aí os problemas técnicos. Programa ao vivo, televisão ao vivo, acontece isso, né? Com o Flávio Fiorin, Rafael Copete, tentando comunicação lá, que é o nosso convidado especial hoje, o Luiz Carlos Vinck, ex-jogador da dupla Grenal, Vasco, Corinthians, Seleção Brasileira. Nosso Dois Toques para Baidob. Lá você tem tudo na linha automotiva, limites para todos os tipos de carro, automatização residencial, mas não só da sua residência também, né, da sua empresa, do seu consultório, do seu escritório, películas para carro e para residência, espetáculos, películas de residência lá da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre tem dois endereços, na Benjamin Constant 1315, quinta com São Pedro, né? E Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento, para sua tranquilidade, você agende a sua ida até uma das lojas da Baidob pelo telefone 51, código de área 33-3703-33-37-0333. Nossos Dois Toques também para Visiótica, óculos e acessório. Lá você encontra tudo em óculos de grau, solar, lentes de contato, enfim, tudo nessa linha que você precisar. Todas as armações de grife, né? Está precisando trocar sua lente ou sua armação? Então, é lá na Visiótica. Está aí o contato, telefone e endereço da Visiótica, óculos e acessório. Também para Martelinho de Ouro, ou seja, o seu carro com aquela batidinha chata, porta, para-lama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309, aqui em Porto Alegre, ou nesse momento também, para sua segurança e tranquilidade, agende a sua ida até o Martelinho de Ouro. 51, código de área 3315-2160. 3315-2160. Se a gente já está em contato lá com o Luiz Carlos Vinck, se a gente já pode fazer o contato com ele, ainda não. Continuamos sem o contato, então, com o Luiz Carlos Vinck. Então, a gente pede desculpa aí ao nosso telespectador, porque é anunciado, enfim, e a gente ainda sem esse contato. Então, vamos lá, vamos falar das coisas que aconteceram a partir da flexibilidade e atualização do governador de estado na última quinta-feira, ou seja, em relação aos treinamentos e a retomada, o reinício do campeonato gaúcho. Pelo menos os treinamentos começaram hoje. E o Renato, depois de quantos dias apareceu, Fiorin? E há quem diga que o trabalho do Alexandre Mendes foi bastante elogiado, né? Pelo tempo que o Renato ficou no Rio de Janeiro. É verdade. E efetivamente, como eu falei no bloco anterior, o trabalho dele vai reiniciar amanhã. Lembrando que ele não estava com o Covid, né? Fez a testagem e está tudo tranquilo, embora ele tenha sido chamado a atenção na praia ontem, mais uma vez. Duas vezes, na verdade, né? Mais uma vez, uma boa noite ao nosso telespectador. Foi chamado a atenção duas vezes. A primeira foi jogando um futebol com os amigos, aí um monte de gente caiu de críticas em cima dele e agora, recentemente, foi convidado a se retirar da praia. Mas, enfim... Não, vamos deixar bem claro, até para não... Ou seja, o Renato ontem, mais uma vez, ele estava isolamento no Rio, e essa foi a determinação, por ele ter feito uma cirurgia cardíaca, ele foi considerado pelo um grupo de risco, e aí a direção não acerta com ele, ou seja, é porque aqui, como não tinha treinamento com bola, né, era apenas treinamentos físicos, então ele ficou. E nessas duas oportunidades, foi dar uma saída, né, e lá no Rio de Janeiro agora foram liberados, não a praia continua, né, ainda interditada, mas os bares, restaurantes, já está liberado no Rio de Janeiro, e ontem ele estava sentado na praia, e aí veio, né, ou seja, quem fazia a fiscalização e apenas pediu para ele se retirar. Estava ele e mais alguns amigos, foi pedido para se retirar. E lá o policial e até ele colocou, o pedido foi feito de maneira assim, muito gentil por parte de quem solicitou o pedido da saída dele e de outras pessoas que estavam ali. A praia ela está liberada no Rio de Janeiro para atividade física, para caminhada, para corrida, mas não na beira da praia e nem na areia, ou seja, também para surfistas isso está liberado. Mas o Renato, então, 119 dias na realidade, né, no Rio de Janeiro, ele que voltou hoje a Porto Alegre, mas ele já orientou trabalhos nessa segunda-feira aí. Ele acompanhou mais de longe, né? Não chegou a botar a mão na massa, literalmente, né? Isso vai acontecer amanhã. E é importante também que agora ele ganhou uma preocupação a mais, né? Não se sabe quem é, mas 2 jogadores foram afastados devido à Covid. E do outro lado, o Internacional tem a ideia de que o jogo possa vir para quarta-feira. E o Renato já não gostou dessa ideia, porque daí tem mais um dia para trabalhar, né? Exatamente. Se o jogo for para quinta-feira, dia 23, no entender do Renato, seria melhor. Com certeza. Mas eu não vejo muita diferença, até porque como o Renato já está
há muito tempo aqui, desde o finalzinho, desde 2016, né, junto com o Alexandre sabe exatamente como é que o Renato treina e ele sabe muito bem orientar os jogadores. Claro, dentro das 4 linhas pode haver uma diferença motivacional. Agora, se não vazar, pode ser 2 jogadores importantes. Exato. Né? Mas o que pode acontecer é uma questão motivacional pelo técnico colorado estar presente e o do Grêmio não, e sim o auxiliar. Mas no caso do Grêmio, como já é uma família Renato, digamos assim, todos já se conhecem, todos já estão bem entrosados e todos já sabem o que tem que ser feito. Não é bem assim, né, Renato? Não é bem assim, né, essa questão. É como eu falei, Cadu. Dentro do campo pode haver alguma diferença. Não é bem assim, ô Calpete, porque vários jogadores mudaram no Grêmio. Ou seja, jogadores que chegaram agora. Chegaram esse ano. Né? Então, houve uma mudança. Mas o Renato estava treinando eles. Não, tudo bem, mas houve uma mudança nos nomes. Então, não é bem assim, não era um grupo... O titular é o mesmo. Agora, já tem gente que não aceitou essa posição aí. Tem gente que já tem algumas colocações aqui, né? Do Fernandes. O Renato faz o que quiser e a direção aceita. Recebe 1 milhão de... Não sei se o salário dele é esse, né? Para fazer o que quer no Grêmio. Pois é, mas o Renato não esteve aqui, não foi porque ele não queria, foi por uma orientação médica. Precaução médica. Né? Por ele ter sido feito uma cirurgia cardíaca, ou seja, esse tem um grupo de risco. Agora, essa questão de motivação ou não, isso existe sim, Copete, uma diferença em relação ao quê? Mas é o que eu acabei de ressaltar. São situações diferentes. O Kudê é um técnico que chegou agora recentemente. Tá? Ele chegou recentemente, até em termos de conhecimento do plantel, do grupo. O Renato tem esse conhecimento, não tenha dúvida. O Renato tem, ou seja, uma mecânica de jogo que ele sempre disse. Ele não vai mudar a mecânica de jogo. Ele joga fora e em casa da mesma maneira. O Kudê não. O Kudê, ao contrário do Internacional, mudou toda a mecânica de jogo do Internacional. Concordo. Em relação ao que era o Odair. Se a gente está ouvindo o barulho, a gente já está em contato aí com o Vink? Ainda não? Então vou pedir desculpa mais uma vez aí para o nosso telespectador. Em relação anunciamos aí, não estamos tendo esse contato aí com o Luiz Carlos Vink. É uma pena, porque era uma pauta muito interessante em relação aí o nosso bate-papo, aí, a nossa conversa. Ainda mais que ele voltou, né, se recuperando de uma arritmia cardíaca, né? Também. Ele teve no Pelotas, logo que ele saiu do Pelotas já subiu o Ricardo Cobalcini, né? É verdade. Já está trabalhando há algum tempo por lá. O Vink, até ia conversar com ele, se houver possibilidade ainda, passou por grandes clubes do futebol brasileiro, atuou na dupla Grenal, teve participação. Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio. Seleção brasileira, 2 medalhas de prata, se não me falha a memória. E pelo que eu li também do histórico do Luiz Carlos Vink. Né? Um de cada vez, Copete, senão aí o telespectador não consegue entender. Naqueles debates rádio que ninguém entende nada. Até pelo que eu vi do histórico do Luiz Carlos Vink também, até ia perguntar se tiver oportunidade, uma das grandes mágoas dele é não ter participado de uma Copa do Mundo, né? É verdade, isso é verdade. E tinha bola para isso. Não, e muita bola, sempre foi um lateral muito ofensivo, vertical, marcava também com muita viralidade e sempre chegava à linha de fundo fazendo belos cruzamentos, ou seja, ele marcou a sua carreira como sendo um lateral à moda antiga, como eu costumo dizer, que vai à linha de fundo e faz grandes cruzamentos para os atacantes dentro da área. O que pode significar essa questão aí até o jogo do próximo quarta-feira, e a gente está com essa indefinição ainda, o jogo estaria marcado para quinta-feira, que seria na televisão aberta, televisão fechada. A possibilidade, inclusive, né, agora é do jogo na quarta-feira. É que quarta tem Corinthians e Palmeiras, né? Em relação à televisão aberta, que aqui quem detém os direitos de televisionamento é a RBS. Ou seja, isso nós teremos aí quantos dias até o Clássico Grenal de quarta ou quinta? 10 dias? 9 dias. 10 dias, ou seja, o que vocês podem dimensionar e projetar em relação às duas equipes estarem em condições aí de alguém melhor que o outro? Não sei, eu não vi. Eu acho o Internacional não se opôs a essa. O Grêmio quis a transferência do jogo. Eu acho que isso é uma bobagem. Está marcado, queriam inclusive trocar as datas, porque são os clássicos, o Juventude e o Caxias também, né? Caxias, mas eu acho que essa não é essa questão. Está marcado, cumpra essa turnê. Será que pelo fato de querer transferir o jogo
Não é pelo fato de que 2 desses jogadores podem ser do time titular, de repente? Pode ser. Não, nada a ver. Porque isso foi semana passada. A ideia do Grêmio. Isso surgiu depois. Primeiro passa pela questão, acho que do televisionamento, né? De não poder. Não, primeiro era a questão de se voltar com o Campeonato Gaúcho. A volta. Nem se cogitava nessa possibilidade de transferência de jogo. Nem se cogitava. A partir do momento, ou seja, que se viabilizou a volta, vou pedir para a técnica, por favor, arrumar o meu monitor aqui, que eu estou com problema no meu monitor, não posso estar acompanhando. Né? Tá difícil hoje, mas vamos em frente. Então, essa foi a posição do Grêmio depois de querer transferir o jogo. Quer dizer... É que tinha a possibilidade dessa rodada de clássicos ser invertida, né? Se a penúltima rodada dessas 3 que estão faltando, tinha essa possibilidade. Bom, na questão de condicionamento físico, os 2 times também parecidos. Na questão motivacional, o Internacional leva uma certa vantagem, como eu havia dito anteriormente, porque o treinador está presente junto ao seu grupo, passando pelas mesmas dificuldades que todos os outros estão passando. Já o Renato, por motivo de saúde, estava no Rio e não estava com o seu grupo. Mas como conhece muito bem o seu grupo, inclusive os jogadores que chegaram, foi ele que indicou, então não há uma grande diferença, como outros colegas estão dizendo que haverá essa grande diferença. Não, teoricamente, Copete, teoricamente pode acontecer. Pode. Ou seja, porque o jogador, o Cudê está convivendo diariamente com o jogador. Sim, mas é isso que eu estou ressaltando. Tu não está fazendo trabalho com bola coletivo, mas tu está tendo trabalho de conversa, de orientação. Só um pouquinho, Copete. Vamos lá, um por um, senão... Mas eu estou concordando contigo. Então, ou seja, então tem essa orientação. O outro já vai chegar agora e nesse curto tempo de tempo vai ter que organizar ou reorganizar. Mas eu também não vejo, assim, né, muita diferença isso. Eu acho que é uma tempestade num copo d'água. Porque o grupo sabe as ideias dele. Né? Vai servir de desculpa lá depois. Aí sim. Se perder... Aí sim, aí que entra... É possível tu fazer a polêmica caso o resultado seja positivo ou negativo, tanto para um lado para o outro. Mas agora, gente... Não há motivo, nós temos que nos preocupar com a segurança que vai envolver essa partida. Tá? Ela vai passar pela televisão? Não vai. Tá? Ela pode aglomerar pessoas? Ela vai passar, Copete, ela vai passar. Aberto ou fechado? Não informe errado, ela vai passar. Só um pouquinho, Copete. Calma, Copete, ela vai passar. Ou seja, ou no canal aberto ou no canal fechado. Se eu puder concluir, eu vou conseguir concluir. Tá? Vai passar no aberto ou no fechado, vai aglomerar pessoas, as pessoas vão ficar em casa ou vão ficar reunindo outros amigos nas suas casas. Essa é uma questão também de segurança. Mas só um pouquinho. A questão toda protocolar... Não, só um pouquinho. Tu não pode falar isso que o Diego isso aí... Isso vai ter que ter responsabilidade e bom senso das pessoas. Foi exatamente isso que o governador fez essa referência na quinta-feira. Se eu puder concluir, eu vou chegar aí. Evitar aglomerações... Restaurantes tu não tem como. Se eu puder concluir, eu vou chegar em onde você está chegando. Só um pouquinho, Copete. Restaurantes tu não tem como, que estão fechados pelo decreto do prefeito. Ou seja, o que ele fez e pediu foi a colocação que as pessoas... Uma coisa é tu te reunir com a tua família em casa, que tu convive. Ou seja, tu reunir amigos e para... Agora, tem essa questão. Ou seja, quem tem... O jogo vai ser... Se for na quinta, é pelo pay-per-view. Pay-per-view, 9h30. O que acontece? Muitas pessoas não têm o pay-per-view. Então, ou seja, aí vão se reunir e ir para casa para assistir o pay-per-view. Pelo canal aberto, não. Aí todos têm nas suas casas e... Bom, mas isso aí é uma questão que a gente... A questão principal é isso, que eu coloquei. Alguém tem vantagem em relação ao outro? Ou chegam de maneiras iguais em relação para esse clássico? Para mim, chegam de maneiras iguais. Porque os 2 clássicos foram parelhos. Exatamente. Chegam de maneiras iguais. A pequena diferença, como eu havia dito e estava concluindo, tá, é na questão motivacional. Na questão física, ambos estão treinando durante o mesmo período, as mesmas técnicas e metodologias igualmente para os 2 times. Tá? O que muda é a questão motivacional. É que o seu treinador está perto, lado a lado, dia a dia com seus jogadores, e no Grêmio não. No Internacional sim, e no Grêmio não. Então esta é a única diferença. Algum tipo de ritmo de jogo, claro, ambos vão sentir,
porque fazem mais de 90 dias que não jogam futebol, durante 90 minutos e de forma competitiva. Né? Então vai haver alguma falta de ritmo de jogo. E vou mais além. É bem capaz de dar um 0-0 bem redondo. Oh, agora chegou a mãe de Ná aqui. A mãe de Ná! Não, é pai compete mesmo. Não, antes era o Garbaski. Antes era a mãe de Ná. Agora é o Copete. Então vamos fazer o seguinte, pro Copete não tem nem jogo, determina 0-0 e pronto, tá? E tá definido. E é para ficar agora, a expectativa, né, Cadu? Quanto à escalação do Grêmio, né? Será que os times vão ser escalados aí pela sombra do Covid-19, o coronavírus? Porque esses dois jogadores aí que foram hoje positivados serão, ou seja, 14 dias que eles ficarão em isolamento. Serão 14 dias. Quando sair a relação, vai ficar sabendo por que o fulano e o fulano não estão. Aí já vai matar. Exatamente. Quem. Isso que não, durante esse período aí também não... E vai servir como pauta para pós-Grenal. Também. Com certeza. A polêmica, a falta Agora, dos foram jogadores reservas. Olha aqui, o Marcelo tá me dando porrada. Bah, Cadu, deixa o cara falar. Bom, mas se ele engata uma primeira, ele não para de falar. Eu não consigo concluir, Marcelo. Eu não consigo, eu estou aqui na linha do meu raciocínio, eu não consigo concluir o raciocínio. O Copete, ele engata uma primeira e eles não deixam nem eu engatar a segunda. Eu engato a primeira, vou engatar a segunda para concluir o raciocínio. Ouviu? Ele não ouviu? Não consigo. Ele não fala. Acho que nem o Vink aguentou. Eu acho que o Vink não aguentou. Não aguentou o Cadu. Gabardo que tinha razão. Olha aqui, até tem uns números aqui, olha só. Bom, esse protocolo feito pela dupla Grenal foi uma coisa fantástica, né? Serviu de exemplo, ele esteve conosco aqui, né? Lá Walter Feldman. Walter Feldman, que é o secretário da CBF, disse que serviu inclusive de referência, aí, servia de exemplo para o mundo inteiro, né? O protocolo da dupla Grenal. E a exemplo mas os números aqui, ó, o Grêmio nessas 10 semanas de trabalho aplicou 480 testes por Covid. Olha, e ainda vai continuar aplicando, né? Sim, sim. Vai continuar aplicando. Sim. Hoje foi porque tu pode ter hoje e não ter amanhã, ou não ter amanhã e ter no futuro. Então, todo dia tu tem que renovar o teste. Depende do teste, Copé. Depende do teste. Tá positivo. Dentro do protocolo da dupla Grenal, todo dia eles estão fazendo. Foi Santa Catarina? Não pode ser aquilo. É que Santa Catarina lá tem a ansiedade Nosso exemplo foi maior. É bem superior. Em Santa Catarina a ansiedade foi maior porque o poderio econômico dos clubes de Santa Catarina é infinitamente menor do que o poderio econômico dos clubes de Grêmio e Inter. Tá, concordo, há times aqui que também tem o mesmo poderio econômico, tá, vamos lá, vamos ouvir. Que tem o mesmo poderio econômico de times de lá. Caxias, Juventude, Pelotas, Brasil inclusive na Série B, né? Juventude agora voltando, ou seja, mas lá a ansiedade foi maior. E lá os testes não foram, o protocolo não foi o mesmo. Não, Copete, não é essa não questão. Foi o mesmo, Cadu. Copete. 14 jogadores da Chapecoense, alguma coisa não foi cumprida. Vamos explicar, Copete. Ou seja, eles fizeram um tipo de teste que o resultado é o PCR, que só tem 3, 4 dias após o resultado. Sim, diferente. Posso falar eu agora? Não, pode, mas diferente daqui. Aí vamos explicar, né? Ou seja, aí na véspera do jogo a Chapecoense fez os exames de todos os seus jogadores, com os resultados daqui a 3, 4 dias. E os resultados, só quando eles tiveram que viajar para Florianópolis, aí saiu os resultados e eles tinham 14 jogadores positivados. Exatamente. E por que eles fizeram esse teste? Só um pouquinho, Copete. Pô, tá difícil, Copete. Ou seja, aí essa questão os clubes aqui do interior também, financeiramente, ou seja, mas foram todos os testes foram proporcionados pela Federação Gaúcha. Exato, mas aí que tá. É só eu posso concluir. E esses que foram infectados já se recuperaram, estão se recuperando para voltar a tempo de jogar. Ok, tá. É que eu não consigo concluir o raciocínio. Marcelo vai te xingar. Então, para te organizar, eu vou fazer um intervalo. Eu vou para te organizar, já que a gente está aí. Cadu, acho que eu vou passar a informação errada. Ele está enganado. Até porque, vou pedir desculpa mais uma vez, eu acho que continuamos sem condições aí com o Luiz Carlos Vinck, é isso?
Não temos ainda, tecnicamente? Bom, vamos lá então. Nosso 2 toques para Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá que você faz a revisão do seu carro, né? E aproveita a promoção permanente que você tem lá na Casa Pneus em relação aí à troca de pneus, revisão do seu carro, o pneu está careca, está ficando desgastado. Então aproveite essa promoção permanente que você tem lá, além de outros, né? De outros serviços que a Casa dos Pneus lhe oferece. Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo para a revisão do seu carro, troca de pneus e outros serviços também que a Casa dos Pneus lhe oferece. Avenida Ceará, 1055. Mas nesse momento, para a sua tranquilidade também e segurança, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. 51, código de área 33424245. 33424245. Avenida Ceará, 1055, lá que é o caminho para a Casa dos Pneus. Nosso 2 toques também para, olha, Zafari. Preço e qualidade você encontra no Grupo Zafari. Então, o caminho é esse. Também o nosso 2 toques para a Ferragem Lampião. Olha, na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Olha só, é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo em material de construção, também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais, condomínios e empresas, um mix total essas áreas. Pronta entrega, direto depósito. Televendas, né? E teleentregas. Nesse momento também, para sua tranquilidade, sua segurança, utilize aí o teleentregas da Ferragem Lampião. Os telefones estão aí na tela, 51, código de área 3340-0899, pelo WhatsApp 51, código de área 991-80-0162. Fica na rua Roberto Silva 85, aqui em Porto Alegre, bem pertinho, junto ao Assis Brasil, um atendimento VIP personalizado aí, toda a equipe lá do Gilberto, do João Carlos, à sua disposição. Também, até pelo decreto do prefeito, né, com número de limitados de pessoas, atendendo de cada vez, você pode ir também até a Ferragem Lampião. Mas utilize aí para a sua segurança, deu um problema, né, na sua empresa, no seu condomínio, na sua casa, enfim, então os teleentregas aí da Ferragem Lampião. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né, melhor dizendo, ou seja, já diz o que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques com o Flávio Fiorin, Rafael Copete, que você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claronet, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, você participa fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua mensagem, interagindo. Também é importante que você compartilhe aí nos seus grupos, né? E peça que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas aí vão conhecendo. Quem ainda não conhece, melhor dizendo, a RDC TV, completou recentemente apenas 2 anos do ar, emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, né? Focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira, 2 toques, me adicione lá para a gente finalmente, agora com a bola vai começar a rolar e a gente possa falar das coisas, né, do futebol, da bola rolando, do campo e não só do extracampo. Nosso 2 toques para a ciência, estética e saúde, olha, é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, tem a nutrição estética e esportiva e também a micropigmentação capilar, para você amenizar, acabar com a sua calvície aí. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 4066-1909, pelo WhatsApp 51, código de área 997-67-1909. Também agende, né, através desses números aí, a sua ida até a ciência, estética e saúde, marque a sua hora, confira os diversos procedimentos que você tem à disposição nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? @Ciência, Estética e Saúde, para você conferir lá os diversos procedimentos que a Ciência, Estética e Saúde lhe oferece. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, Pilar do São José, que está aí também retomando, e hoje, inclusive, saiu a tabela, né, o Fiorinho, da Série C do Campeonato Brasileiro. Vai estrear contra o São Bento em casa.
Não sei se vai ser no Paço da Areia, mas o mando do São José contra o São Bento. Vamos ver até lá, né? Se vai estar liberado. Sim, mas é em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Joga em Porto Alegre, né? Mas qual é a dificuldade de ser no Paço da Areia? Não, porque agora não vai ter jogo no Paço da Areia pelo Gauchão, né? Não sei se até lá já vai estar em condições, né? Se vai ser liberado para jogar lá. Né? Mas é em Porto Alegre, o jogo contra o São Bento. É. Bom, o São José que ainda tem pela terceira rodada da Copa do Brasil, jogo de volta, né, com o Vila Nova, é isso? Né? Tem que Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Que é o tem jogo que de volta. fazer 3 gols de diferença. Né? Ou 2 e levar para os pênaltis. Para os pênaltis. Né? E também a retomada aí do Campeonato Gaúcho que joga com o São Luís. São Luís, na né? Arena. Na Arena. Na Arena. Na Arena. Bom, tivemos ontem aí o Flamengo cantado de prosa em verso aí pelo Brasil todo, né? Eu não sei se em função dessa pandemia ou um excesso de confiança, um salto alto, sei lá, do time do Flamengo, que ontem... Futebol não tem isso, né? Justiça ou injustiça, mas a realidade é que o Odair, com as suas maneiras de jogar, olha, exigiu muito do Flamengo. E até o resultado injusto, pelo que o Fluminense jogou ontem. O Flamengo não é imbatível, né? O Flamengo não é imbatível, nunca Nenhum foi. time é imbatível, né, Não, Copete? mas é que fazem uma pandemia danada por causa do Flamengo. O cara vai dar um apelido pra ti. Você é chamado de Gralha Azul. Paulo Mano, um abraço, Paulo Mano. que tinha razão. Vamos lá, Copete, vamos lá, Copete. Vamos lá, Copete. O Flamengo está começando a viver a curva descendente do seu futebol. Pelo seguinte fato, tá? Existe uma boataria lá no Rio de Janeiro de que o treinador Jorge Jesus vai trocar o Flamengo pelo Benfica e com ele vai levar 3 a 4 jogadores do time titular. Aí o pessoal não sabe se dedica para o treinador, que está nos últimos dias de trabalho, ou se vai se dedicar para que futuramente possa ingressar no time, né? Exatamente. Perde-se o foco. Você já fica 90 dias quase sem jogar futebol, e quando volta com essa polêmica. Né? E o Benfica, a polêmica do Jorge Jesus, sai do Flamengo ou vai para o Benfica? Ele ir para o Benfica, ele leva 3 a 4 jogadores do time titular. Esse é o grande boato que está rolando. Vamos lá, parte. Primeiro, não é polêmica. Primeiro, houve uma proposta para ele, né, do Benfica, ganhando o dobro que ele ganha no Flamengo, né? Ou seja, são 7 milhões de euros por ano, aqui é a metade que ele recebe. Grana. Ou seja, segundo, para te levar jogadores, Copete, não é assim. Ou seja, tu tem que haver uma negociação. Sim, Cadu, o que eu estou falando, o que eu estou repercutindo mas não acho que não é a polêmica que surgiu na mídia carioca. Quem vai? Quem será? Vai? Não vai? Fica? Não, só um pouquinho. Eu sei que tem todos os trâmites legais, que tem que procurar só um pouquinho, Copete. Não é polêmica. Tá? Em relação à contratação. Mas não é essa a questão. Isso aí vai ser administrado como for. A questão é que... Olha aí. Olha aí, ó. Pô, finalmente... Tá aí o homem. Finalmente conseguimos fazer um contato. Tá nos ouvindo agora, Vink? Pô, eu achei que eu estava em outro país, viu, Cadu? Pá, que agora que a gente está encerrando o programa, rapaz. Mas pelo menos a gente vai poder conversar algum pouquinho, né? Sobre... A gente tinha muitos assuntos aí para conversar contigo. Mas primeiro é uma satisfação, uma honra aí estar podendo fazer o contato contigo. Caiu de novo? Bom falar contigo, Cadu, agora com tá. todos. Eu tinha feito um currículo assim, ó. Ó, o Vink, ó, no Internacional, torneio Heleno Nunes em 84, campeonato, olha quantos campeonatos gaúchos, 81, 82, 83, 84, 91, 94, Vasco, campeão brasileiro pro Vasco da Gama em 89, campeão carioca em 92, depois campeão gaúcho pelo Grêmio, bola de prata, campeonato brasileiro no 85, 87, depois como treinador, aí começou a carreira, né, esportivo, divão de acesso, Passo Fundo, Campeonato Região da Serra, Lajeadense, Copa Federação Gaúcha, Recopa Gaúcha, Campeonato Região Sul Fronteira, Caxias, Campeonato Interior, Campeonato Gaúcho 17, ou seja, já o currículo tá... 2 medalhas de prata aí também. É verdade. O currículo. Mas, o Vink, eu tenho passado vários jogadores aqui e tu é um dos jogadores aqueles que se conta dos dedos, né? Ou seja, aqueles jogadores que atuaram na dupla Grenal e tu tá nessa relação, né? Isso aí não é para qualquer um, né? Atuar na dupla Grenal e nessa grande rivalidade que existe entre Grêmio Internacional.
Eu acho assim, Cadu, foi um prazer, né, e um orgulho muito grande. Em primeiro lugar, ter vestido a camisa do Inter por muitos anos, né? E hoje eu sou um dos 5 jogadores que mais vestiu a camisa do Inter. E, ao mesmo tempo, também tive a honra de vestir a camisa do Grêmio. Então, eu sou muito feliz por isso. Que qualquer atleta que pudesse vestir a camisa de 2 grandes clubes como são o Internacional e Grêmio, com certeza ficariam muito felizes. É evidente que a tua passagem, o Internacional não foi muito mais longa, tu tivesse também essa passagem, botou faixa do Grêmio também, né? Fosse campeão gaúcho, né? Fui campeão gaúcho e vice-campeão da Copa do Brasil, né, Cadu? Em 93, eu não joguei a final contra o Cruzeiro porque eu estava servindo a seleção brasileira. A decisão contra o Cruzeiro foi no Mineirão, né? Se não me falha a memória, a decisão contra o Cruzeiro. Isso, a decisão contra o Cruzeiro foi no Mineirão. E eu estava servindo a seleção e do lado do Cruzeiro estava o Marco Antônio Boiadeiro. Exatamente, que aliás era o grande nome ascendente naquele momento do futebol brasileiro e também do time do Cruzeiro. Se não me falha a memória, ele jogava com a 10 e era o grande temor de todos os clubes, né? O jogador a ser marcado, a ser, digamos assim, dominado para que ele não fizesse as suas artimanhas técnicas, né? É verdade. Eu até fiz uma aposta com ele e acabei perdendo, né? Vink, qual foi? Eu falei, vamos fazer... Um abraço, Vink Fiorin, como é que tá, amigo? Tudo bem? Tá, tudo bem, tudo tranquilo. Recuperado? Quando é que é a expectativa agora, depois desse período aí descansando, para retomar o seu trabalho na Casa Mata? Bom falar com o amigo também. Eu aguardo aí agora o reinício dos campeonatos, né? Em alguns estados, como o Rio de Janeiro, Santa Catarina, agora teve um problema de parada de novo. 2 semanas. O futebol gaúcho deve retornar agora no final do mês, né? Aguardando a situação de alguma proposta para que a gente possa voltar novamente a trabalhar. Sabia que o Luiz Carlos Vink, vocês não vão lembrar, mas eu lembro, o Luiz Carlos Vink teve trabalhos no Maranhão, no Piauí e também no Amazonas. No Amazonas treinou o São Raimundo, mas antes do São Raimundo, ele treinou uma pequena equipe chamada Grêmio Quariense e colocou essa equipe na Copa do Brasil, não é, Vink? Copa do Brasil e na época na Série C, que não tinha a Série D, né? Isso. Então nós fomos campeões ali. Eu dirigi o São Raimundo também na Série B do Brasileiro, toda a competição, né? Fiz toda ela. Fui técnico do Nacional também e do Rio Negro. Então, várias equipes, né? E depois até do Manaus Compensão, que foi uma equipe emergente que nós acabamos subindo para a primeira divisão, né? Depois disso, eu saí de Manaus e fui rodar um pouco também. Eu tive no Maranhão, fui campeão com o Sampaio Corrêa na Cidade de São Luís, que deu vaga à Série C, né? No Bacabal, que foi vice-campeão estadual também no Maranhão. Eu tive depois no Paraná, no Cianorte, e assim foi, né? Rodando alguns estados até voltar para o Sul novamente. No Sul fui campeão com o Esportivo, como o Cadu falou, e vários outros títulos de Copa do Estado, né? Ô Vink, como no futebol, como jogador, né? Tu tem algum momento aí que tu destaca como mais importante na tua carreira? Com passagem aí, claro que o teu currículo maior, enfim, em termos de tempo, isso foi no Internacional, a identificação que tu tem com o próprio clube, né? Mas também, ter jogado no Vasco, no Corinthians, enfim, no próprio Grêmio. Tem algum momento da tua carreira assim que tu define como mais importante, como mais decisivo? Eu acho que o momento decisivo, Cadu, foi ter disputado 3 finais de Campeonato Brasileiro, 2 pelo Inter, 87 e 88, e depois 89 pelo Vasco e ser campeão pelo Vasco, né? Eu acho que esse momento foi muito importante na minha carreira. Mas também um momento de frustração meu é o momento de não ter conseguido disputar uma Copa do Mundo, porque eu fui convocado muitas vezes para a seleção principal. Eu tive participação em seleção olímpica 2 vezes, seleção de novos, tricampeão na França, e fiquei fora da Copa do Mundo 2 vezes, né?
Em 90, eu fraturei a perna em 89 pelo Internacional. Acabei ficando fora da Copa do Mundo de 90, onde eu era o titular, voltei titular das Olimpíadas, né? Em 94, eu participei de todas as convocações do Parreira e do Zagallo e acabei ficando fora da Copa do Mundo daquele ano, que é onde nós fomos tetracampeões. Esse foi um momento que eu sinto muito. Mas tu tivesse também uma grande... Aquela de 88 bateu na trave com aquele jogo, aquela decisão, né? Depois do Inter de ter ganho o Grenal do século, né, o Vink, que tu participasse naquele Grenal, que ficou marcado, né? Exatamente por isso, aquela Inter de virada. E depois foi uma decisão com o Bahia e acabou perdendo essa decisão dentro de casa, deixando escapar aquele título brasileiro também. É verdade, Cadu. Eu, naquele jogo do Grenal do século, eu joguei com uma fratura no pulso, né? Eu tinha um gesso plástico envolvido por uma espuma e uma atadura, para que o árbitro não visse, né? Quando tocou, ele me perguntou, falou, Luiz, o que você tem no braço? Eu falei, não, tem uma faixa, eu tive um problema no pulso, né? E aí passou. Eu fiz o jogo do Grenal do século, e ali também a gente sente muito, porque nós fizemos um grande jogo, tivemos um resultado adverso no primeiro tempo e modificamos no segundo, e eu acho que houve... nós subestimamos muito a questão do Bahia, né? Porque o Bahia, nós havíamos ganho na fase classificatória por 3-0, e talvez esse entendimento no vestiário de pós-jogo, pós-Grenal, da comemoração, de achar que nós já éramos campeões brasileiros naquele momento, porque seria fácil enfrentar o Bahia depois de ter passado o Grêmio numa semifinal, eu acho que tudo contribuiu para que a gente tivesse esse tropeço. Mas eu acho que uma que te marcou também, né, eu vi que foi na sequência, posteriormente, aquela decisão com o Olímpia que tu te lesionasse e ficasse fora. Aí eu tenho que fazer toda aquela reengenharia, tirou o Norberto para lateral, botou no teu lugar, botou o Bonamigo no meio campo, né? Aquilo ali também tu sentiu muito, aquele momento que o Inter poderia ter chegado à sua primeira Libertadores exatamente naquele momento, ou seja, uma decisão, e acabou perdendo nos pênaltis para o Olímpia dentro de casa no Beira-Rio. Cadu, aquele momento da equipe era momento para a gente ser campeão, né, da Libertadores. Se eu não machuco, eu acredito que a gente tivesse alcançado esse objetivo. A minha lesão fez com que mudasse muitas coisas. Na época, não sei se tu lembra, tinha 2 jogadores com passe na Federação Gaúcha, que eram o Alfinete e o Bonamigo. Exato. E o Inter fez a opção em contratar o Bonamigo, em vez de ter contratado o Alfinete, que era da minha posição. No momento que contratou o Bonamigo, ele passou o Norberto para a lateral direita e colocou o Bonamigo no meio. Quer dizer, mudou a estrutura do setor de meio campo e a lateral para um jogador que não estava acostumado àquele setor, né? Houve uma improvisação. Então, isso eu acho que também prejudicou a equipe nessa reta final de Libertadores. Ô Vink, olha aqui, ó, eu sempre tá na nossa audiência, né? Eu também me utilizo da placa otimizadora. Tá o doutor Cláudio Etzberg aqui na nossa audiência e ele disse assim, né? Manda um abraço pro Vink, muitas lesões, aí ele dá uma risadinha assim, ó, é porque não tinha odontologia no esporte naquela época. É bem por aí, né, Vink? Se tivesse, não teria tanta lesão assim. Um grande abraço para esse doutor aí maravilhoso, hein? A pessoa que mora no meu coração. Realmente, tive muitas lesões, mas toda lesão que eu tinha, eu procurava me fortalecer cada vez mais, né? E retornava, e o doutor é testemunha disso, se eles me dessem 2 meses para me recuperar, eu recuperava em 30 dias. Então, isso era bom também. O doutor Cláudio, e o doutor Cláudio Etzberg, eu sempre digo, é só você conferir as redes sociais aí, @Cláudio Etzberg, e ele que faz um trabalho de odontologia do esporte, exatamente isso, por causa de lesões, enfim, né? Até para quem gosta de brincar com a bola, em questão de comportamento, de postura e tudo, ele que faz aí, atende diversos jogadores de futebol gaúcho, brasileiro, mundial, jogadores brasileiros estão fora, sempre vêm ao Brasil, eles passam lá pelo consultório do Dr. Cláudio Etzberg. O Vink, a possibilidade aí agora, enfim, né, da retomada, o Campeonato Carioca já começou, o Campeonato Gaúcho começa agora, o Paulista também, enfim, aí
Tu acha que o futebol vai voltar de maneira diferente aí, em função dessa pandemia, dessa situação toda, Vink? Eu acho que esse início sim, né, Cadu? Em função de nós não termos público no estádio, né? De nós termos que nos cuidar o máximo possível, de tomarmos todas as precauções, né? Então, realmente modifica um pouco essa retomada. Mas, aos poucos, nós vamos superando todo esse problema dessa pandemia, seja no futebol, seja em outras áreas, né? E a vida vai retornar ao normal, com certeza. E acredito que nós vamos sair mais fortalecidos do que nunca. Eu acho que isso aí vai mudar muito, né? O nosso país, o mundo todo, em muitas coisas que eram precisas, né? Então, aproveitar de um momento ruim para que a gente possa sair mais fortalecido do que nunca nessa retomada. Luiz Carlos Vink, o Rafael Copete, tudo bem? Tudo bom, Rafael? Tudo bem. Prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Eu era pequeno ainda quando eu via tu jogar, vi tu jogar com a camisa do Internacional, depois do Grêmio, e tu tinha uma característica muito interessante, a qual quando você vinha pela lateral direita, arrancando até em alta velocidade, e naquela época se jogava muito, o lateral ia muito para a linha de fundo, você ainda dava uma paradinha para esperar o marcador chegar e depois tu arrancava de novo e fazia o cruzamento com muita perfeição. Hoje em dia, por que o lateral de hoje ele não vai mais para a linha de fundo como antigamente? É uma orientação técnica ou é uma falta de orientação lá das categorias de base? Eu acho que tudo isso, Rafael, isso é pertinente à tua pergunta, eu acho que começa muito nas categorias de base, né? Trabalhar fundamentos, trabalhar situações de jogo que envolve uma situação do lateral, né? Seja ele chegando numa intermediária, seja ele chegando numa linha de fundo. Eu tive, na minha época, que marcar atacante de lado, que eram os ponteiros, né? E ainda ter que me dar o luxo de atacar também o adversário e chegar na linha de fundo para fazer os cruzamentos. E sempre uma coisa que eu chamo a atenção... Né? Sempre muito viril na marcação, né? E o que eu digo é que eu treinava muito, né, a questão dos cruzamentos, da chegada. Se eu chegasse numa situação intermediária, eu colocava essa bola no espaço vazio. Se eu chegasse na linha de fundo, eu trabalhava ela para segundo pau ou a bola para trás, né, porque eu sabia que o primeiro pau o adversário ia marcar, né? Então a gente trabalhava muito depois ficava trabalhando, depois dos treinamentos, né, como se fosse um tema diário, né, como se nós tivéssemos um tema diário e a gente pudesse melhorar cada dia mais. Eu acho que hoje é muito pouco trabalhado a questão de fundamentos nas categorias de base. Se dá muito ênfase à questão de sistema tático. E eu acho que o jogador deveria aprender situações, domínio, passe, cruzamentos, muitas coisas, os fundamentos foram deixados de lado. E hoje, eu como técnico, vejo muito jogador profissional com muitos vícios, com muitos erros, porque não foram corrigidos na base, né? Sim. E é uma pena isso, né? Então eu acho que se deva repensar um pouco as categorias de base e trabalhar mais fundamentos. E tem essa possibilidade, sim, de trabalhar fundamentos junto com o sistema tático. Tem tempo para tudo isso. Isso também impulsiona o lado emocional, né? Você trabalhar o lado emocional do atleta para que ele possa voltar a ter a confiança e ter essa característica de ir até a linha de fundo. Alô? Alô? Perdemos o contato? Alô? Oi? Acho que a gente perdeu o contato com o Vink mais uma vez. Mas, de qualquer maneira, pena que a gente... Alô? Oi. Pena que a gente não teve a possibilidade de conversar. Tinha muitos assuntos para conversar com o Vink aí, né? Mas são problemas técnicos, é a comunicação, é isso. O problema ao vivo acontece esse tipo de problema e também em função desse novo... Como é que se diz? Nova ferramenta? Nova ferramenta. Não. Lives. Não. É o novo moderno. Novo moderno, né? Então estão inseridas essas ferramentas aí também. E aí
passar. Mas o importante é que a gente teve aí, pelo menos, esse contato, a gente tinha muito mais, repito, em função para conversar com o grande Luiz Carlos Vinck. Bom, você sabe, né? Sem nossos 2 toques para o Banrisul Digital, você pode gerenciar a sua conta de onde você estiver e com o cartão de crédito virtual você faz compras online com muito mais segurança. Banrisul e você, a nossa parceria faz a diferença. Nossos 2 toques também para o Barranco. Olha, o Barranco, em função do decreto aí do prefeito Nelson Marquesan, está de maneira presencial, não é possível, não é permitido. Mas a gente não fica, né, sem as delícias do Barranco. Você pode, através do teleentregas, está aí na tela para você, olha os telefones aí, teleentregas, as delícias a gente não fica privado. Olha essa picanha maravilhosa, do lombinho, de queijo, do entrecô, enfim, de todas as delícias do Barranco e do Barranquinho. São os mesmos telefones aí, teleentregas. Barranco ou Barranquinho, ou o takeaway que você pede, vai lá buscar, ou teleentregas que você recebe da sua casa, além de todas as promoções aí que o Elcio e o Chiquinho continuam lhe oferecendo, em termos de vinhos, espumantes, tudo isso também que você tem. Também para a Kia São Motos. Olha, a Kia São Motos está atendendo agora, você não deixa de fazer sua negociação via online, né? Da Kia São Motos, www.kiasaomotos.com.br. E assistência, né, do centro da mecânica, você agende e leva o seu carro até a mecânica se precisar, ou a Kia São Motos vai até a sua casa e busca para o seu serviço mecânico. Agora, se você precisa se locomover pela cidade, então é Teletaxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. A segurança, você sabe quem ele leva e quem ele traz. Na sequência, está chegando aí, cruzando as conversas com Guilherme Macalossi, sempre com assuntos extremamente relevantes. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.